Boa tarde, espero que esteja tudo bem aí com cada um de vocês. O tema que eu gostaria de trazer hoje é sobre Jesus, o título, vocês estão vendo aí, como vocês estão vendo, é Jesus, tá? Eu, na verdade, nem sabia o que trazer, e como eu estava reassistindo, na verdade, a série de Jesus, na verdade, para quem quiser assistir, eu recomendo muito. É uma série que vai te ajudar a entender muito sobre o que Jesus foi, porque muitas vezes a gente tem uma visão totalmente distorcida sobre Jesus. Como assim? Não que seja uma visão que ele foi uma pessoa má, mas a gente não dá a importância que deveria dar para uma pessoa, a pessoa mais especial que já pisou nessa terra. Porque a missão mais grandiosa e a pessoa mais grandiosa que já pisou aqui, passando lições de humildade. Né? Enquanto as pessoas achavam que ele viria para rei, ele nasceu num estábulo cheio de animais, num lugar pobre. E a missão de não poder pecar, imagina isso, você não poder pecar e ainda tem que se sacrificar por pessoas que não estão nem aí por você. Então, é muito importante a gente ter consciência de quem foi Jesus, da importância que esse homem teve, né? E assim, se não fosse Jesus, nada seria possível. A Bíblia não seria possível, nenhuma história, nada seria possível. Tudo é por ele e por causa dele. Então, nós devemos, como Paulo diz, né, sedimentadores de Cristo, assim como eu sou. Mas não tem como eu passar tudo de Jesus aqui para vocês. Então, eu vou passar algumas coisas muito importantes, tá? Que falaram principalmente comigo. E vamos começar então abrindo lá em João 6, tá? São só algumas coisas, porque Jesus tem, assim, nossa, é muita coisa e não tem como, né? A gente pegar tudo de Jesus. Senão a gente não sai daqui hoje. João, no capítulo 6, o versículo 38, ensina a primeira lição mais importante e que também foi falada no culto de quarta-feira. João 6, no versículo 38, diz assim, ó: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu não desci do céu para fazer o que eu quero, o jeito que eu quero, para me vangloriar, né? E para me declarar o rei do mundo. Não, eu não desci para isso, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E isso é uma coisa que tem que falar muito com a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente se acha no direito de reclamar alguma coisa de Deus, de pedir, de exigir direito de alguma coisa de Deus. E que direito nós temos? Se nós trabalhamos uma coisa, nós já queremos abrir para outros 500 entrarem e falar assim, ó, Deus, o Senhor não pode exigir isso de mim, sabe por quê? Porque eu fiz isso, isso e isso, e eu exijo esse meu direito de poder fazer isso. Ou a gente faz muita coisa boa e fala assim, agora eu quero pecar, agora eu quero fazer alguma coisa, não estou nem aí pro que Deus quer. E Jesus veio para falar assim, ó, não é para fazer o que vocês querem, mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus permite que vocês façam. Vocês podem querer tudo, mas foi o que a Tatiane falou, né, sobre ter sobriedade. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está controlada nas suas emoções e nos seus sentimentos. Ser sóbrios espiritualmente. Ser pessoas controladas nas suas emoções e nos nossos sentidos. Jesus foi homem assim como qualquer um de nós, sujeito às mesmas emoções e às mesmas paixões. Mas ele abdicou tudo isso. Ele se controlou. Ele decidiu ser vitorioso porque ele falou assim, eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fazia. E ele se prostrava aos pés do Pai e ele tinha gosto por isso, porque ele amava o Pai. Nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus? E aqui tem a prova de que Jesus ama a Deus. Porque comida é uma coisa que todo mundo gosta, né? Principalmente ainda se ela é gostosa. Então olha o que Jesus fala em João, no capítulo 4, no versículo 34. Ele diz assim, ó: E Jesus disse-lhes, a minha comida, né, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. A minha comida, no que eu tenho prazer, no que eu tenho gosto, é o quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho muito prazer, eu me regozijo nisso. E o que né, Davi diz lá no Salmo? Bem-aventurados aqueles que meditam de dia e de noite na palavra de Deus, né? De um dia, de um pôr do sol até o outro pôr do sol, estar conectados com Deus. E Jesus fala assim, ó: a minha comida é essa, em meditar nas palavras de meu Pai, em conversar com Ele, em orar, em realizar a sua obra, aquilo que ele me colocou, aquilo que ele confiou a você, aquilo que ele confiou a mim. Essa deve ser a nossa comida, a nossa vontade, aquilo que nós ansiamos, porque vai demonstrar que nós estamos amando a Deus. Se você começa, muitas vezes, na verdade, todos começam a servir a Deus por algum motivo, por alguma obrigação ou por alguma circunstância, né? Só que depois, se você realmente vai descobrindo quem Deus é, se você vai tendo um relacionamento com Ele, você passa a ter gosto por Ele. Você tem que ter gosto pelas coisas de Deus, você tem que gostar. As coisas de Deus devem ser
a coisa que você mais almeja, estudar a palavra, leitura, comunhão com Deus, todas essas coisas juntas, jejum, oração, tudo isso deve ser coisa que deve dar muito gosto para cada um de nós, deve ser a nossa comida em realizar a obra daquele que nos colocou aqui. Porque, como eu vou repetir novamente, ser imitadores de Cristo naquilo que ele fez, também devemos fazer. Em Lucas, no capítulo 22, né, um trecho bem conhecido, nos versos 41 a 43, vai contar, né, um pouco sobre isso. É um trecho muito conhecido, quando Jesus está no Getsemane. E aí, ó, eu vou começar a partir do 40, tá? Falei 41, mas eu vou começar a partir do 40. Ele fala assim, ó: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, aonde? No Getsemane, tá? No Monte das Oliveiras. Aí Jesus disse-lhes, né? Disse para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Aqui está o segredo para uma vida vitoriosa, para uma vida em que você tem a força de fazer a vontade do Pai e de dizer: a minha comida é fazer a vontade dele. Uma vida de oração. Você está caindo em tentação, você vê que você está ficando fraco, se ajoelha aos pés do Pai e fica ali. Enquanto você não se sentir forte, não saia dali pedindo forças para Deus. Por que todo mundo fala, ai, mas Jesus, ele tinha mais coisa? Porque como que não pecou? Jesus realmente tinha mais coisa. Porque ele buscava isso. Porque ele passava noites em oração aos pés do Pai. Ele via que ele estava ficando fraco, ele via que estava prestes a cair, e o que ele fazia? Eu vou orar para que eu não entre em tentação, para que eu não caia. Era um gosto para ele conversar com o Pai. Será que nós gostamos de falar com Deus? Pessoas fracas são pessoas que não oram. Uma vida de vitórias é uma vida de oração. Se você passa horas ajoelhado perante o Pai, você passa outras horas de pé vitorioso. Esse é um segredo de uma vida de vitórias. Então, ele disse isso, né? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Ou seja, você tá com uma pedra assim, é a distância que ele foi para orar, né? Então ele deu essa distância e, pondo-se de joelhos, orava. E qual que era a oração dele? Pai, se queres, se for da tua vontade, não da minha, eu fiz tudo certo e não vou exigir nenhum direito por isso, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não se faça a minha, mas a tua vontade. Será que nós temos força para dizer isso? Deus, faça a tua vontade, não a nossa. Seja feito conforme o que o Senhor quer, mas não o que eu quero. Eu não tenho direito de exigir nada. E Jesus, como perfeito que foi, não exigia do próprio Pai. Ele falava assim, faça a tua vontade, mesmo que tenha que ser que morrer por pessoas, por muita gente que não vai estar nem aí por mim, que vai achar que um herege foi morto, mas nós sabemos disso. E no versículo 43, olha o que acontece, depois que você toma essa decisão em colocar tudo aos pés de Deus, olha o que acontece. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava, ou seja, Deus te dá o sustento para aguentar aquilo. Deus fala assim, olha, eu não vou te tirar desse cálice, esse é o teu fardo, eu coloquei para você, mas eu vou com você até o final. Ele apareceu-lhe um anjo, um escape, uma forma de Deus, olha, a grande diferença das pessoas que têm Jesus e com Jesus, todas passarão por provas. Com Jesus é muito mais fácil, eu garanto. Jesus, ele é um auxílio. Tem um impasse aqui para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus, esse impasse sai, fica mais fácil. Um anjo vinha e auxiliava Cristo na mais difícil missão que teve. Se Cristo conseguiu, né? Como que ele fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos. Se Cristo conseguiu, nós também devemos conseguir. Então essa é a primeira lição, né? Nos abdicar, ter nosso controle e colocar tudo aos pés do Pai. Outra coisa que eu também gostaria, é assim, que fala muito comigo, é você de não julgar as pessoas. Porque Jesus, ele veio para se assentar ao lado de reis, de pessoas importantes, de sacerdotes, de fariseus, para acariciar o eu deles, ou ele veio para se sentar com as pessoas julgadas indignas e pecadoras? Ele se assentava, estendia a mão e falava assim, vai, não peques mais, seus muitos pecados hoje estão perdoados. Jesus, ele não julgava, mas se você vê, em muitas cenas falava assim, Jesus movendo-se de íntima compaixão, Jesus com um olhar de compaixão. Esse deve ser a nossa inspiração. Nós devemos olhar para as pessoas, independentemente de quem elas sejam, do que elas tenham feito, porque até as pessoas que crucificaram Jesus, o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Independente, nós devemos perdoar, nós devemos olhar com um olhar diferente do que o mundo olha, um olhar de crítica, nós devemos apresentar um olhar de amor para essas pessoas. E foi isso que Jesus nos ensinou, não julgueis.
Você não sabe quem que vai ser o teu próximo. Ó, eu vou, né, aproveitando isso, contar uma parábola que fala muito, né, comigo pelo menos, a do bom samaritano, em que pessoas, né, naquela época tinha uma divisão, né, os judeus e os samaritanos. A diferença entre eles é que cada um achava que deveria adorar a Deus em um lugar, tá? Essa é a diferença. E eles se odiavam por isso. Então, os judeus criticavam os samaritanos e os samaritanos criticavam os judeus. Era uma briga muito grande. E a parábola do bom samaritano é o quê? Eu não vou ler porque a gente já conhece essa história, né? Um judeu, ele é saqueado e ferido gravemente, e aí passam várias pessoas que julgavam ser de Deus, né? Passam sacerdotes, fariseus, escribas, e eles olhavam condenando aquela pessoa. Eles olhavam julgando aquela pessoa. Mas o samaritano, que deveria odiar esse judeu ferido, né, por causa das crenças, né, daquela antigamente, o que ele fez? Ele estendeu a mão, ele levou o cara e tratou dele. Ele deu cuidados a essa pessoa. Então nós temos que amar o nosso próximo independentemente de quem eles sejam. A lição de Jesus é assim: nós devemos amar o nosso próximo independentemente de que eles sejam. O nosso próximo, né, é aquele que está precisando de nossa ajuda. Aqui nesse caso, quem que foi o próximo do judeu ferido? Foi o samaritano, uma pessoa que deveria olhar com desprezo para ele, mas estendeu a mão para ele. Jesus deveria olhar com desprezo para nós, mas ele olha com amor, ele intercede por nós, ele morreu por nós. E se ele fez assim, quem somos nós para julgarmos outras pessoas? Nós devemos corrigir as pessoas quando elas estiverem erradas, se essa for a vontade de Deus. Mas não julgá-las, não criticá-las, não se considerar superior a essas pessoas. Porque olha o que Cristo fez por nós em Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Romanos 5,8, olha o que ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, ou seja, amor e não crítica. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que essa frase quer dizer? Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por nós, se sacrificou por nós, estendeu a mão por nós, sem criticar, mesmo sendo pecadores imundos, sem nós mesmos o amarmos. Olha que grande lição que ele nos passa. Você deve se considerar, a palavra diz que considere o outro superior a você. E Cristo amou a mim e a você, se sacrificou por mim e por você. Mesmo sem a gente saber, né, que Jesus existiu, ele tinha se sacrificado pela gente. Muita gente ali lá fora criticando, perseguindo o cristianismo, e Jesus morreu por essas pessoas também. Ele sabia, mas ele estava disposto a pagar esse preço, porque ele amava, ele não criticava as pessoas. E se Cristo fez isso, se Cristo amou e não criticou, quem somos nós para criticarmos alguém? E aí, né, tem outra parábola também, muito importante. E é a parábola do fariseu e do publicano, né? Que um chega e fala assim, o fariseu: ó Deus, graças te dou porque não sou como os publicanos, pecadores que extorquem o próprio povo, né? Dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu sou perfeito diante do Senhor. E chega o publicano que nem tem coragem de olhar, virar os seus olhos ao céu. E o que ele fala? Só isso: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O que Jesus fala? Quem que foi justificado para a sua casa? Aquele que se exaltou ou aquele que se humilhou perante a poderosa mão de Deus? O publicano se desceu justificado. Ele obteve o perdão porque ele foi humilde aos olhos de Deus. Ele reconheceu quem ele verdadeiramente era. Ele não foi hipócrita como fariseu. Ele não se considerava superior aos outros como fariseu. Ele não criticava os outros como fariseu, mas ele considerava os outros melhores do que ele e pediu misericórdia a Deus. E do mesmo modo devemos ser como esse publicano, porque nós não somos muito diferentes dele, né? Vamos concordar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e todos precisam dessa glória. Então nós devemos ser humildes. Olha o que Jesus fala em Mateus 20, o versículo 26. Olha só: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Todo alguém que queira se destacar, ter uma posição alta no reino dos céus, quer ser considerado
superior, seja servo. Lave os pés dos outros, no exemplo da Santa Ceia. Jesus lavou os pés das outras pessoas. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Sirva. Não queira glórias aqui. Não queira ser o melhor, não queira se destacar. Jesus fez o quê? Ele serviu. Porque olha só, e bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Muitas vezes a gente busca glórias para nós mesmos. Alguém faz uma pregação muito boa, ou alguém tem alguma coisa, faz uma atitude boa e já quer se orgulhar, já quer trazer as glórias para ele. Mas olha só, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele não queria honras e glórias e milhares de pessoas servindo ele, né? Mas ele veio para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir quem rejeitava ele, quem cuspia na cara dele. Ele veio para morrer e para dar resgate a todos nós, a todos que existem e estão aqui. Essa é uma missão digna. Isso foi uma pessoa digna, uma pessoa que não se considerava, mesmo podendo, não se considerava superior, mas se humilhava, reconhece o seu lugar, passava toda a glória para o Pai, né? O jovem rico chega e fala assim, bom mestre, e ele fala assim, por que me chama de bom? Não há ninguém bom senão Deus. Jesus não pecou e mesmo assim jamais trouxe glórias para ele não veio buscando glórias. E nós devemos, assim como Cristo fez, devemos fazer, né? E que Deus possa abençoar cada um de nós, que cada vez mais, como diz aquela música, né? Tem uma música que diz, quero ser como for Jesus, quero amar a todos sem ter preconceitos, né? Nós temos que saber que somos todos iguais. Quero entender, a música diz, quero entender que somos todos imperfeitos. Que nós possamos cada vez mais estar próximos desse grande homem, desse maior homem que foi Cristo. Amém?